Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui em geometria plana, essa é a aula 7, tá? E na aula 6 a gente viu o que era o paralelismo, e nessa aula a gente vai olhar para o paralelismo e ver as consequências deste paralelismo, tudo bem? Não são as únicas consequências, a gente vai ver mais para frente que vai ter mais outras coisas que a gente vai decorrer a partir do paralelismo, só que já são ideias iniciais interessantes aqui para a gente ter. Então vamos lá. A primeira consequência que a gente vai ter é a consequência aqui do ângulo externo. Tudo bem? Em todo triângulo, em qualquer ângulo externo ah, a esse triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a esse ângulo externo. Ok? Então, o que a gente está falando aqui? Se eu tiver um triângulo, qualquer triângulo, se eu pegar um ângulo externo aqui ao ângulo C, esse ângulo externo aqui, o que eu estou afirmando é que vai ser a soma desses dois ângulos aqui. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai demonstrar. Que o ângulo externo ele vai ser igual à soma dos outros dois ângulos. Para demonstrar isso aqui, o que a gente vai fazer é, eu vou traçar uma reta paralela ao AB, vou traçar uma reta T que é paralela ao segmento AB, certo? E isso vai fazer com que o ângulo aqui, TCA, vai ser, na verdade, o ângulo externo, né? O ângulo externo E, ele vai ser dividido em dois pedaços. Esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, ok? Então, vamos fazer ele de verde. Então, eu tenho o pedaço amarelo e o pedaço verde, ok? O que eu quero demonstrar agora é que esses ângulos verde e amarelo aqui são congruentes aqui ao A e ao B. Bom, dessa afirmação aqui, de que o T é paralelo ao AB, eu consigo decorrer a partir da recíproca, né, da condição do paralelismo, que a C é uma transversal, certo? E se a C é uma transversal, o ângulo BAC, que é o ângulo A, aqui para mim, certo? Ele vai ser congruente ao seu alterno interno. Então, o que eu estou olhando aqui são essas duas retas paralelas aqui, ó. Aqui passa por AB, certo? E a reta T, então RT são paralelas. E eu tenho uma transversal, que é a reta AC, a reta que passa aqui por AC, de forma que esse ângulo, esse ângulo A aqui é alterno interno desse ângulo aqui, certo? Se eles são alternos internos, eles são congruentes porque RT são paralelas, certo? Então esses dois ângulos eles vão ser congruentes. Então, se eu tomar um ponto D qualquer aqui, o ângulo B, o ângulo BAC, ele é congruente ao ACD, certo? Ao ACD. Tudo bem?
Então, o ângulo A é congruente ao ACD, certo? Continuando aqui, olhando ainda para essas duas retas paralelas, a reta BC, a reta BC, ela também vai ser uma transversal, certo? Então, a BC também é transversal. A, R e T, certo? Isso faz com que esses dois ângulos aqui, que eu vou marcar em verde, o ângulo ACB, o ângulo ACB, ele vai ser, vamos marcar um ponto E aqui, ele vai ser o ângulo, o ABC, perdão, ele vai ser o ângulo correspondente ao ângulo DCE, certo? Então, o ABC, que é o ângulo B, ele é correspondente, e aí ele vai ser congruente ao ângulo DCE. E eles são congruentes porque, lembrando aqui que os ângulos, quando eu tenho um par de ângulos aqui, alternos e internos, que são congruentes, todos os outros, todos os correspondentes são congruentes, todos os outros alternos são congruentes e todos os ângulos colaterais são suplementares, né? A gente viu isso na aula passada. Então, eu olhando aqui para essa construção aqui das retas RT, das retas R e T, com essa transversal aqui, esse ângulo ele passa a ser alterno e interno com esse ângulo, e eles vão ser congruentes. E aí os correspondentes também vão ser congruentes, certo? Então, esse ângulo ABC é congruente ao DCE, ok? Muito bem. Então, o B aqui é congruente ao DCE, certo? Só que o ângulo externo, a gente já viu que vai ser a soma, em azul. O ângulo E vai ser a soma do ACD, desse ângulo aqui, ACD, que é esse amarelinho aqui, mais o DCE, que é esse verdinho aqui, certo? Então, mais DCE. Isso pegando essa e essas duas afirmações que eu concluí aqui, o ângulo E então vai ser igual à soma do A mais o B. O ângulo E é a soma do A mais o B. Certo? Então, para qualquer triângulo, isso é válido. Qualquer um dos ângulos externos, se eu fizer a mesma ideia para os outros ângulos externos aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo, qual que é o ângulo aqui? E esse ângulo aqui, se eu fizer essa mesma construção para todos os outros ângulos, eu consigo demonstrar que eles também são iguais às somas dos outros ângulos não adjacentes. Então, se eu chamasse esse aqui de F, por exemplo, e esse aqui de G, F é a soma de A mais B, que são os ângulos internos não adjacentes, e o G
é a soma do B mais o C, que também são os internos não adjacentes. Muito bem, a segunda implicação que eu quero mostrar para vocês, é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a um ângulo raso, ou um ângulo de 180, certo? Então, vamos lá. Eu quero mostrar aqui se os pontos A, B e C, os pontos A, B e C são distintos e formam um triângulo, certo? Então, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C formam um ângulo raso e essa medida é igual a 180 graus. Isso vai ser igual a 180 graus, certo? Então vamos lá, como é que eu vou demonstrar isso aqui? Pegando um triângulo qualquer, certo? Pegando um triângulo qualquer. A, B, C. Essa demonstração é bastante direta se eu olhar aqui para o ângulo externo. Olhando aqui para o ângulo externo ao ângulo C, certo? Esse aqui é o A, esse é o B e esse é o C, certo? Se eu pegar o ângulo externo ao ângulo C, pela demonstração anterior aqui, ele vai ser igual à soma dos ângulos A mais B. Só que aí, se eu olhar aqui, aqui no vértice C, eu vou ter esse ângulo raso aqui, esse ângulo raso aqui, certo? E esse ângulo raso, que eu vou chamar aqui de, não sei, alfa, esse ângulo alfa é igual ao ângulo E, que é o externo, mais o ângulo interno C, certo? Bom, mas se o E é igual à soma dos outros dois, então esse ângulo alfa, ele vai ser a soma de todos os ângulos internos de um triângulo, certo? Só que esse alfa é raso, certo? Então daqui a gente implica que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é um ângulo raso, ou seja, a medida dessa soma, A mais a medida de B mais a medida de B mais a medida de C, isso vai ser 180 graus. Certo? Então essa é outra consequência. Ela não é uma consequência direta do paralelismo, mas como a gente precisou do paralelismo para mostrar que o ângulo externo, é a soma dos outros dois, e a gente utilizou o ângulo externo para mostrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, a gente pode inferir daqui que a consequência do paralelismo traz com que a soma dos ângulos internos de um triângulo sejam 180 graus. Certo? A próxima consequência que a gente vê aqui, então, é o teorema dos ângulos de lados paralelos. Então, se eu tiver dois ângulos que possuem, respectivamente, seus lados paralelos entre si, então esses ângulos são congruentes ou eles são suplementares. Bom, o primeiro caso é para ângulos agudos, certo? Então, se eu tiver aqui o ângulo alfa e o ângulo beta agudos, se o A for paralelo ao B e o T for paralelo ao Q, certo? Então, os lados
dos dois ângulos são, respectivamente, paralelos, eu consigo comprovar que o alfa é congruente ao beta. Como que eu vou comprovar isso? Bom, se eu olhar para esse paralelismo aqui, primeiro, esse ângulo, se eu, se eu pegar aqui o ponto de intersecção, se eu pegar o ponto de intersecção P entre um dos lados desse triângulo, que é paralelo a esse lado, com o outro lado do ângulo de baixo aqui, esse ângulo TPB, ele vai ser congruente a alfa. Ele vai ser igual a alfa. Por que, que ele é igual a alfa? Porque a gente tem aqui duas retas paralelas. A gente vai ter aqui duas retas paralelas. Opa. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Cortadas aqui por essa transversal. Certo? E aí, esse ângulo aqui, alfa, ele é correspondente a esse ângulo TPB, certo? Então, eles são correspondentes. Só que, se eu olhar agora para esse outro paralelismo aqui, ó, dessa reta que dessa reta aqui com essa reta T e essa transversal, que vai ser a transversal B, certo? Eu vejo que esse ângulo que está em vermelho aqui, ó, esse ângulo que está em vermelho aqui, ele também vai ser congruente ao beta. Por quê? Porque eles são correspondentes. Então, o TPB também é congruente ao beta. Pelo mesmo motivo, eles são correspondentes. E daqui a gente tira aqui o alfa é congruente ao beta, certo? Tudo bem? E para esse caso em que a gente tem dois ângulos que são, perdão, aqui eles vão ser congruentes também. Acho que eu montei errado aqui, né? Deixa eu. Vamos olhar um ângulo obtuso e um ângulo agudo beta aqui. Beta linha, certo? Aqui vão ser linhas. Tá. Se eu tiver, então, a situação aqui, eu vou até trocar de novo aqui, que eu acho que eu fiz tudo errado aqui, né? Então, o meu B é esse aqui. Meu B é esse aqui, certo? E pro lado de cá eu vou não vou nem tracejar, vou deixar sem nada mesmo. Então, os meus ângulos aqui são o beta, linha, que é o B, esse ponto aqui que eu posso chamar de B, esse é de A. Então, os meus ângulos aqui, Bzinho, Bzão Q e Azinho, Azão T, eles vão ser suplementares. Por quê? Vamos lá, mesma ideia. Se eu pegar essas duas retas aqui, que são paralelas, pela definição elas são paralelas, e a transversal T aqui,
esse ângulo aqui, ó, alfa, ele é suplementar, alfa é suplementar de alfa', certo? Só que o alfa, ele é congruente ao beta'. Por quê? Se a gente olhar para essa ideia aqui, a gente consegue ter a mesma a mesma linha de raciocínio, né? E aí, se o alfa é suplementar de alfa' e ele é congruente a beta', então alfa' é suplementar de beta', ou seja, alfa' mais beta' é igual a 180 graus, certo? Então, se eu olhar aqui para dois ângulos que possuem lados paralelos entre si, então esse ângulo com esse ângulo, eles possuem os lados paralelos, certo? O ângulo interno aqui com esse ângulo aqui, eles vão ser congruentes. Ou esse ângulo com esse outro ângulo, também de retas paralelas, eles vão ser suplementares, certo? Então só tem essas duas possibilidades, ou eles são congruentes, ou eles são suplementares. E por último, eu vou falar aqui sobre o teorema do triângulo equilátero. Teorema do triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero, ele vai ser equiângulo também, ou seja, se eles têm os lados iguais, eles vão ter os ângulos iguais. E cada um dos seus ângulos vai medir 60 graus, perdão, certo? Como que a gente demonstra isso aqui? De maneira bastante simples, tá? Se eu olhar para o triângulo ABC, ele além de equilátero, ele é isósceles, certo? De base BC. Por quê? Esses dois ângulos, eles são congruentes. E isso implica para mim que esses dois ângulos, esses dois lados vão ser lados de um triângulo isósceles, independente da base, certo? Então, dessa informação, eu tiro que o B é congruente ao C, certo? Agora, se eu olhar para o outro triângulo aqui, ó, que na verdade é o mesmo triângulo, o triângulo BCA, ele também é isósceles, certo? De base AC. Então, se eu olhar para esse lado com esse lado, eles são iguais. Isso implica que eles são que esse triângulo vai ser um isósceles, certo? E isso vai implicar para mim que o ângulo A é congruente ao ângulo C, certo? E dessas duas informações aqui, eu consigo tirar que o ângulo A é congruente ao ângulo B, que é congruente ao ângulo C. Só que a soma de A com B, com B e C, essa soma aqui é 180 graus. Só que como eles são congruentes, essas três medidas são iguais, certo? Se eu chamar essa medida de x, aqui vai ser x e aqui vai ser x. X mais x mais x igual a 180. Então a medida de qualquer um dos ângulos é 60 graus, certo? Aqui eu vou ter 3x igual a 180, que vai implicar para mim que x é igual a 60 graus, certo? Então, em qualquer triângulo equilátero,
Primeiro, esse triângulo ele também vai ser equiângulo, ou seja, os ângulos vão ser congruentes, e cada um dos seus lados vai medir 60 graus. Com isso, pessoal, a gente termina a ideia de paralelismo, certo? Essa ideia inicial de paralelismo. A gente vai utilizar paralelismo ainda mais para frente, com outros teoremas, com outras propriedades que ele vai trazer para a gente, mas a base inicial aqui do paralelismo a gente já tem, ok? Na próxima aula, a gente vai falar sobre perpendicularidade, tudo bem? O que são retas perpendiculares e as propriedades disso. E é isso, a gente vai continuando aqui no nosso curso aqui de geometria plana. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.